Leitura do livro Os Quatro Amores, de C.S. Lewis. Parte 5, Capítulo 5. Caridade. William Morris escreveu um poema chamado O Amor é o Suficiente. E dizem que alguém fez uma breve resenha do poema com as palavras "não é não". E esse é o foco deste livro. Os amores naturais em si não são suficientes. Se deve ser mantido puro, algo mais precisa vir em socorro do mero sentimento. Algo descrito vagamente, de início, como decência e bom senso, mas que depois aparece como bondade e, por fim, como a totalidade da vida cristã numa relação específica. Dizer isso não significa menosprezar os amores naturais, mas indicar onde está sua real glória. Não é nenhuma ofensa ao jardim dizer que ele próprio não vai colocar uma cerca ao seu redor, nem arrancar as ervas daninhas, podar as suas árvores frutíferas, cortar sua grama. Um jardim é uma coisa boa, mas a virtude que tem não é desse tipo. Ele só continuará como jardim, diferentemente de um matagal, se alguém fizer todas essas coisas para ele. Sua real glória é de uma espécie diferente. O simples fato de necessitar constante limpeza e poda testifica essa glória. O jardim está repleto de vida, brilha com cores e exala perfumes celestes, e apresenta belezas a cada hora num dia de verão, as quais o ser humano nunca poderia ter criado, nem imaginado a partir de seus próprios recursos. Se quiser ver a diferença entre sua contribuição e a do jardineiro, coloque a planta mais comum que ele produz lado a lado com enxadas, rastelos, tesouras e pacotes de veneno para ervas daninhas. Você terá colocado beleza, energia e fecundidade ao lado da morte e coisas estéreis. Da mesma maneira, a nossa decência e nosso bom senso se mostram pálidas e sem vida ao lado da genialidade do amor. E quando o jardim está em sua glória total, as contribuições do jardineiro para essa glória ainda terão sido escassas, em certo sentido, se comparadas às da natureza. Sem a vida brotando da terra, sem chuva, luz e calor descendo do céu, ele nada poderia fazer. Quando ele tiver feito tudo, terá apenas encorajado algo aqui e desencorajado algo ali. Poderes e belezas que têm diferentes fontes. Mas, ainda que pequena, sua participação é indispensável e laboriosa. Quando Deus plantou um jardim, ele colocou um ser humano sobre ele e colocou o ser humano debaixo de si. Quando Deus plantou o jardim da nossa natureza humana, fez com que florescesse e frutificassem amores que nele crescessem, e também configurou nossa vontade para vestir esses amores. Comparado com eles, o jardim é seco e frio. E a não ser que a graça de Deus venha de cima, como a chuva e os raios do sol, usaremos essa ferramenta para um propósito muito limitado. Mas seus serviços laboriosos, em grande parte negativos, são indispensáveis. Se eles foram necessários quando o jardim ainda era um paraíso, quanto mais agora, quando o solo se tornou amargo e as piores ervas daninhas são as plantas que melhor crescem nele. Contudo, que nunca nos seja permitido trabalhar com um espírito arrogante e estoico.
Enquanto capinamos e cortamos, sabemos muito bem que aquilo que estamos arrancando e cortando está cheio de um esplendor e vitalidade que nossa vontade racional jamais poderia suprir de si mesma. Liberar esse esplendor, deixar que seja plenamente o que está tentando ser, ter árvores altas em lugar de arbustos retorcidos e maçãs doces em vez de frutas azedas, é parte de nosso propósito. Mas apenas uma parte, pois agora precisamos tratar de um assunto que eu tenho adiado há muito tempo. Até aqui, muito pouco tem sido dito neste livro acerca de nossos amores naturais como rivais do amor de Deus. Agora essa questão não pode ser mais evitada. Há duas razões para esse adiamento. Uma das razões já foi indicada. Essa questão não é o lugar a partir do qual a maioria de nós precisa começar. Em seu estágio inicial, ela dificilmente está voltada à nossa condição. Para a maioria de nós, a verdadeira rivalidade é entre o eu e o outro humano, não ainda entre o outro humano e Deus. É perigoso impor sobre uma pessoa o dever de ir além do amor terreno quando sua real dificuldade está em chegar até aqui. Não há dúvida de que é mais fácil amar menos nosso parceiro criatura e imaginar que isso acontece porque estamos aprendendo a amar mais a Deus quando a razão real pode ser muito diferente. Podemos estar apenas confundindo os estragos da natureza pelo aumento da graça. Muitas pessoas não acham muito difícil odiar, amar menos suas esposas ou mães. M. Mauriac, numa bela cena, apresenta os outros discípulos chocados e perplexos por esse mandamento estranho, mas não Judas. Ele o absorve facilmente. Contudo, ter destacado a rivalidade mais cedo neste livro teria sido prematuro também de outra maneira. A reivindicação de divindade que nossos amores tão facilmente fazem pode ser refutada sem entrar neste assunto. Os amores demonstram que são indignos de tomar o lugar de Deus pelo fato de não poderem até mesmo permanecer o que são e fazer aquilo que prometem fazer sem a ajuda de Deus. Por que teria de se provar que um príncipezinho qualquer não é o imperador legítimo, quando, sem o apoio do imperador, ele é incapaz até mesmo de manter seu trono subordinado e a paz em sua pequena província por meio ano? Até por causa deles mesmos, os amores devem admitir ser coisas secundárias, se quiserem se manter como aquilo que desejam ser. Nesse jugo está sua verdadeira liberdade. São mais altos quando se ajoelham, pois quando Deus governa um coração humano, ainda que às vezes tenha de remover completamente certas autoridades nativas, ele frequentemente faz com que outras continuem em seus ofícios. E, ao sujeitar suas autoridades a dele, lhes confere pela primeira vez uma base firme. Emerson já disse: quando os semideuses partem, os deuses chegam. Essa é uma máxima muito duvidosa. Seria melhor dizer: quando Deus chega, e só então, os semideuses podem permanecer. Deixados a si mesmos, eles desaparecem ou se tornam demônios. Somente em seu nome poderão portar seus pequenos tridentes com imponência e segurança. O lema dos rebeldes, tudo pelo amor,
É, na realidade, a sentença de morte para o amor. Por ora, a data da execução está em branco. No entanto, a questão da rivalidade, longamente adiada por essas razões, deve ser abordada agora. Com exceção do século XIX, em qualquer período anterior, o tema teria aparecido bastante ao longo de um livro. Se os vitorianos precisavam de algum aviso de que o amor não é o suficiente, os velhos teólogos estavam sempre dizendo, em alto e bom som, que o amor natural era provavelmente destacado em demasia. O perigo de amar muito pouco nossos próximos criaturas estava menos presente em seu pensamento que a ideia de os amar de forma idólatra. Viram a possibilidade de um rival para Deus em cada esposa, mãe, filho e amigo. Assim, claro, faz nosso Senhor. Lucas, capítulo 14, versículo 26. Existe um método para nos dissuadir do amor desordenado do próximo criatura que me vejo forçado a rejeitar desde o princípio. Faço isso com tremor, pois o método foi encontrado nas páginas de um grande santo e um grande pensador, para quem meus próprios débitos de bom grado são incalculáveis. Em palavras que ainda trazem lágrimas aos meus olhos, Santo Agostinho descreve a desolação em que a morte de seu amigo Nebrídios o lançou. Confissões 4:10. Então, ele deriva disso uma lição. É o que acontece, diz ele, quando se dá o coração a qualquer outra coisa que não seja Deus. Todas as pessoas morrem. Não deixe sua felicidade depender de alguma coisa que você poderá perder. Se o amor é para ser uma bênção e não uma tristeza, ele deve ser dedicado à única pessoa amada que nunca morrerá. É claro que isso faz muito sentido. Não ponha sua água numa caneca furada e não gaste muito numa casa da qual você poderá ser desalojado. E não existe qualquer pessoa viva que responda mais naturalmente que eu a esses ditados espertos. Sou uma pessoa que põe a segurança em primeiro lugar. De todos os argumentos contra o amor, nenhum tem um apelo mais forte à minha natureza do que: cuidado, isso pode te fazer sofrer. Sim, a minha natureza, meu temperamento, não a minha consciência. Quando respondo a um apelo, pareço estar a 1000 quilômetros de distância de Cristo. Se estou certo de alguma coisa, estou certo de que o ensino de Jesus nunca teve a intenção de confirmar minha preferência inata por investimentos seguros e pouco risco. Duvido que haja alguma coisa em mim que lhe agrade tão pouco. E quem poderia conceber começar a amar a Deus firmado num fundamento tão prudente? Porque a segurança, por assim dizer, é melhor? Quem poderia até mesmo incluir isso nas bases do amor? Nesse espírito, você até poderia escolher uma esposa ou um amigo. Mas, com essas bases, você escolheria um cachorro? Para que alguém consiga fazer esse tipo de cálculo, seria necessário estar do lado de fora do mundo do amor, de todos os amores. O Eros sem lei, preferindo a pessoa amada à felicidade, está muito mais perto do amor de Deus do que isso. Acredito que essa passagem nas Confissões é menos uma parte da cristandade de Santo Agostinho do que uma ressaca das filosofias pagãs de mente elevada nas quais ele cresceu. Está muito mais próximo da apatia estoica
ou do misticismo platônico que da caridade. Seguimos aquele que chorou sobre Jerusalém e no sepulcro de Lázaro, e que, tendo amado a todos, ainda assim tinha um discípulo a quem ele amava, num sentido especial. O apóstolo Paulo tem mais autoridade conosco que Santo Agostinho. É Paulo que não mostra nenhum sinal de que não teria sofrido como ser humano, que não haveria qualquer emoção que não pudesse experimentar em sofrimento se Epafrodito tivesse morrido. Filipenses 2:27. Mesmo que admitíssemos que as garantias contra o coração partido são nossa maior sabedoria, teria sido Deus mesmo quem as ofereceu? Aparentemente, não, pois Cristo veio para dizer por último: por que me abandonaste? Não existe saída seguindo as linhas sugeridas por Santo Agostinho, nem por qualquer outra linha. Não existe investimento seguro. O simples fato de se amar é uma vulnerabilidade. Ame alguma coisa e seu coração certamente ficará apertado e possivelmente partido. Se quiser ter certeza de que seu coração ficará intacto, não deve oferecê-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Use passatempos e pequenos luxos para envolvê-lo cuidadosamente. Evite todas complicações. Tranque-o de forma segura no caixão ou ataúde de seu egoísmo. No caixão, seguro, escuro, inerte, sem ar, ele mudará. Não será mais quebrado. Se tornará inquebrável, impenetrável e irredimível. A alternativa para a tragédia, ou pelo menos para o risco de tragédia, é a condenação. O único lugar fora do céu onde você pode ficar perfeitamente seguro de todos os problemas e perturbações do amor é o inferno. Acredito que a maioria dos amores excessivos e sem lei são menos contrários à vontade de Deus do que uma vida sem amor, que se autoconvida e se autoprotege. É como esconder um talento num guardanapo e, pela mesma razão, dizer: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Cristo não ensinou e sofreu para que nos tornássemos mais cautelosos quanto à nossa própria felicidade. E isso até nos amores naturais. Se uma pessoa não é espontânea com seus queridos deste mundo, a quem ele vê, é bem mais provável que também não o seja com relação a Deus, a quem ele não vê. Iremos nos aproximar mais de Deus não ao tentar evitar os sofrimentos inerentes a todos os amores, mas ao aceitá-los e oferecê-los a Ele, lançando fora toda a armadura defensiva. Se nossos corações precisam ser quebrados, e Ele escolher isso como a maneira pela qual deverão ser quebrados, que seja assim. Certamente é verdade que todos os amores naturais podem ser excessivos. Excessivo não significa insuficientemente cauteloso. Também não quer dizer muito grande. Não é um termo quantitativo. Creio ser impossível amar algum ser humano simplesmente demais. Poderíamos amar essa pessoa demais em proporção ao nosso amor por Deus. Mas é a pequenez do nosso amor por Deus e não a grandeza de nosso amor pelo ser humano que constitui esse excesso. Mas mesmo isso precisa ser trabalhado. Se não for, causaremos problemas para alguns que estão claramente no caminho certo, mas alarmados porque não conseguem sentir por Deus uma emoção tão quente
como sentem pela pessoa amada neste mundo. Deve-se desejar, ao menos eu penso assim, que todos nós, em todos os tempos, possamos sentir isso. Precisamos orar pedindo que essa dádiva nos seja concedida. Contudo, no que diz respeito ao nosso dever cristão, se amamos mais a Deus ou a pessoa amada deste mundo, a questão não se trata de intensidade comparativa de dois sentimentos. A verdadeira pergunta é: a quem, quando a opção chega, você serve ou escolhe ou põe em primeiro lugar? A qual exigência sua vontade, no fim das contas, se submete? Como acontece muitas vezes, as próprias palavras de Nosso Senhor são, ao mesmo tempo, muito mais duras e toleráveis que as palavras dos teólogos. Ele não diz sobre termos cuidado com os amores terrenos por causa do medo de sermos feridos. Ele diz algo que corta, como um chicote, sobre pisoteá-los debaixo dos pés, no momento em que nos impedirem de seguir a Ele. Se alguém vier a mim e não aborrecer, entre parênteses, odiar, nota de rodapé. No grego, miseu, isto é, odiar, detestar, amar menos. Fim da nota de rodapé. A seu pai e mãe e mulher, e sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Mas como devemos compreender a palavra odiar? Seria quase uma contradição de termos se o amor de Deus ordenasse aqui o que normalmente entendemos por odiar, nos mandando acolher o ressentimento, zombar da tristeza da outra pessoa, ter prazer em ferir o outro. Acredito que Nosso Senhor, no sentido aqui pretendido, odiou, entre aspas, a Pedro quando disse: retira-te de diante de mim. Odiar é rejeitar, enfrentar, não fazer concessões à pessoa amada quando essa pessoa pronuncia, mesmo que de maneira doce e lastimosa, as sugestões do diabo. Jesus diz que um homem que tentar servir dois senhores irá odiar a um e amar o outro. Certamente não é um mero sentimento de aversão ou apreciação que está em questão aqui. Ele vai aderir a, consentir com e trabalhar para um e não o outro. Considere de novo: amei a Jacó e odiei a Esaú. Malaquias 1, 2 e 3. Como aquilo que Deus chama de ódio a Esaú é apresentada na história em si? Nem um pouco como esperaríamos. Não há nenhum fundamento, é claro, para presumir que Esaú tenha tido um fim ruim e que foi uma alma perdida. O Antigo Testamento, tanto aqui como em outros lugares, nada tem a dizer sobre esses assuntos. E a partir de tudo que nos é narrado, a vida terrena de Esaú era, num sentido bem normal, muito mais abençoada que a de Jacó. É Jacó que enfrenta todos os desapontamentos, as humilhações, os terrores e as tristezas. Mas ele tem algo que Esaú não possui. Ele é um patriarca. É ele quem passa adiante a tradição hebraica, transmite a vocação e a bênção. Torna-se um dos antepassados de Nosso Senhor. O amar a Jacó parece significar a aceitação de Jacó para uma vocação superior e dolorida. O odiar a Esaú, sua rejeição. Ele é rejeitado, não conseguiu a nota de corte, é considerado inútil para o propósito. Assim, em última análise, devemos rejeitar ou desqualificar nossos mais próximos e queridos quando eles estiverem entre nós
e nossa obediência ao Senhor. Deus sabe, poderá parecer a eles que é mesmo ódio. Não devemos agir a partir da pena que sentimos. Devemos ser cegos em relação às lágrimas e surdos em relação aos apelos. Não direi que esse dever é difícil. Alguns acham que é muito fácil. Alguns, difícil demais, insuportável. O que é difícil para todos é saber quando a ocasião para esse odiar surgiu. Nosso temperamento nos engana. Os mansos e tenros, maridos dominados, mulheres submissas, pais que mimam, filhos certinhos, não acreditarão facilmente que a ocasião tenha chegado. Pessoas autoconfiantes, com uma pitada de agressividade, pensarão que chegou muito cedo. Por isso, é de extrema importância que organizemos nossos amores de modo que seja improvável que a ocasião se apresente alguma vez. Podemos ver como isso pode surgir num nível muito mais inferior quando o poeta galante diz à sua amante, antes de ir para a guerra: Eu não poderia amar-te tanto, querida. Amado, eu não honro mais. Existem mulheres para as quais o apelo seria sem sentido. Honra seria uma dessas coisas tolas a respeito das quais os homens conversam. Uma desculpa verbal, portanto, um agravamento, uma ofensa contra a lei do amor, que o poeta está a ponto de cometer. Lovelace, o autor, pode usar isso com convicção, porque sua dama já admite, como ele, as exigências da honra. Ele não precisa odiar para ir contra ela, pois ambos reconhecem a mesma lei. Eles se entenderam e concordaram sobre a questão há muito tempo. A tarefa de convertê-la à crença na honra não é para ser cumprida agora, quando a decisão sobrevém a eles. É essa concordância prévia que é tão necessária quando uma exigência muito maior que a honra está em jogo. Será muito tarde quando a crise chegar. Começar a dizer para uma esposa, marido, ou mãe, ou amigo, que seu amor tinha o tempo todo uma condição secreta, sob Deus ou desde que um amor superior permita. Eles deveriam ter sido avisados. Não é claro explicitamente, mas pelas implicações de 1000 conversas, pelo princípio revelado em 100 decisões acerca de assuntos menores. De fato, uma discordância sobre essa questão deveria ter se manifestado cedo o bastante para impedir que um casamento ou uma amizade simplesmente existisse. O melhor dos amores de qualquer tipo nunca é cego. Oliver Elton, ao falar sobre Carlyle em 1000, disse que eles tinham diferenças sobre a justiça e que tal diferença era naturalmente fatal para toda a amizade digna do nome. Se tudo, muito seriamente tudo, por amor estiver implícito na atitude da pessoa amada, o amor dele ou dela não será digno de ter, pois não estará relacionado de maneira correta ao amor de Deus. E isso me traz ao pé do último íngreme monte que este livro deve tentar subir. Devemos tentar relacionar as atividades humanas denominadas amor ao amor que é Deus, de forma um pouco mais precisa do que temos feito até aqui. Claro que a precisão poderá ser somente aquela de um modelo ou um símbolo que fatalmente nos frustrará no longo prazo, e mesmo quando o usamos, demandará correção de outros modelos. O mais humilde de nós, no estado da graça,
poderá obter algum conhecimento por familiaridade, conaitre, algum gostinho do amor de Deus. Mas até mesmo em sua mais alta santidade e inteligência, o ser humano não possui conhecimento, savor, direto sobre o ser definitivo, apenas analogias. Não podemos enxergar a luz, apenas de vermos as coisas com a luz. Afirmações sobre Deus são extrapolações do conhecimento de outras coisas que a iluminação divina nos capacita a conhecer. Estendo-me nessas considerações negativas porque, no que vem a seguir, meus esforços para ser claro e não excessivamente prolongado podem sugerir uma convicção que com certeza não sinto. Estaria louco se tivesse. Tome isso como o devaneio de um homem, quase o mito dele. Se alguma coisa nisso lhe for útil, use. Se algo não for, nem pense nisso de novo. Deus é amor. De novo, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. 1 João 4:10. Não devemos começar com o misticismo, com o amor da criatura por Deus, ou com os maravilhosos antegostos da satisfação que Deus concede a alguns em sua vida neste mundo. Começamos no real início, com o amor como a energia divina. Esse amor original é amor dádiva. Em Deus não existe fome que necessite ser saciada, somente fartura que deseja se dar. A doutrina que diz que Deus não tinha necessidade de criar não é mera especulação escolástica. É essencial e sem ele dificilmente poderíamos evitar a concepção daquilo que posso apenas chamar de um Deus gerencial, entre aspas. Um ser cuja função ou natureza é gerir, entre aspas, o universo, que está para ele como um diretor está para uma escola ou um hoteleiro está para um hotel. Mas ser o soberano do universo não é grande coisa para Deus. Nele mesmo, em casa, na terra da Trindade, ele é soberano de um reino muito maior. Devemos ter sempre em mente aquela visão de Lady Julian, na qual Deus carregava em sua mão um pequeno objeto, como uma noz, e aquela noz era tudo o que foi feito. Deus, que de nada necessita, traz amorosamente à existência criaturas completamente supérfluas, com a finalidade de amá-las e aperfeiçoá-las. Ele cria o universo, já antevendo, ou deveria dizer vendo. Não existem tempos verbais em Deus. A barulhenta nuvem de moscas ao redor da cruz, as costas esmigalhadas, comprimidas contra a estaca disforme, os pregos fincados nos nervos das mãos, o sufocamento incipiente que se repete à medida que o corpo se inclina, a tortura repetida das costas e braços à medida que momento após momento tenta se erguer para conseguir respirar. Se puder me atrever a apresentar a imagem biológica, Deus é um hospedeiro, entre aspas, que deliberadamente cria seus próprios parasitas. Faz de nós aqueles que poderão explorar e tirar vantagem dele. Nisso está o amor. Esse é o paradigma do amor de Deus, o inventor de todos os amores. Como Criador da natureza, Deus implanta em nós tanto amores dádiva como amores necessidade.
Os amores dádiva são imagens naturais de si, aproximações dele pela semelhança, que não são necessariamente proximidades de abordagem em todas as pessoas. A mãe devotada, o governante benfeitor ou o professor podem dar e dar, exibindo continuamente a semelhança, sem fazer a abordagem. Os amores necessidade, tanto quanto pude ver, não têm semelhança com o amor que Deus é. São muito mais correlativos, opostos. Não como o mal é o oposto do bem, é claro, mas como a forma do pudim Black Mandy é um oposto à forma de um molde. Todavia, além desses amores naturais, Deus pode conceder uma dádiva muito melhor. Ou ainda, uma vez que nossas mentes precisam dividir e colocar tudo em escaninhos, duas dádivas. Ele comunica ao ser humano uma parcela de seu próprio amor dádiva. Isso é distinto dos amores dádiva que ele implantou em sua natureza. Esses amores nunca buscam simplesmente o bem do objeto amado em si. Eles são parciais em favor dos bens que eles próprios podem conceder ou daqueles que eles mesmos preferem, ou ainda daqueles que se encaixam melhor com um retrato pré-concebido da vida que desejam que o objeto viva. Contudo, o amor dádiva divino, o amor de Deus agindo num ser humano, é inteiramente desinteressado e deseja aquilo que simplesmente for melhor para a pessoa amada. Mais uma vez, o amor dádiva natural é sempre dirigido aos objetos que a pessoa que ama considera, de algum modo, intrinsecamente capazes de serem amados. Objetos aos quais a afeição ou o eros, ou ainda um ponto de vista compartilhado atrai, ou, falhando isso, aos agradecidos e aos merecedores, ou talvez aqueles cuja situação de abandono seja algo do tipo vitorioso ou apelativo. No entanto, o amor dádiva divino no ser humano o habilita a amar aquilo que não é naturalmente amável. Os leprosos, os criminosos, os inimigos, os tolos, os retraídos, os superiores e os arrogantes. Finalmente, num paradoxo superior, Deus capacita o ser humano a ter um amor dádiva em relação ao próprio Deus. Existe, claro, uma percepção de que ninguém pode dar a Deus alguma coisa que ele já não possua. E se já é dele, o que, então, você teria dado a ele? Entretanto, uma vez que é mais que óbvio que podemos nos privar de Deus em nossas vontades e em nossos corações, nesse sentido, podemos também dar a ele alguma coisa. Aquilo que é dele por direito e não existiria por um momento se deixasse de ser seu, assim como a canção pertence ao cantor. Ainda assim, ele fez que fosse nosso de uma maneira em que podemos oferecê-lo livremente de volta a ele. Nossas vontades são nossas para fazer com que sejam dele. E como todo cristão sabe, há outra maneira de dar a Deus. Todo estranho que alimentamos ou vestimos é Cristo. E isso é, aparentemente, amor dádiva a Deus, quer saibamos disso, quer não. O amor de Deus pode operar naqueles que nada sabem a seu respeito. As ovelhas da parábola não têm a menor ideia do Deus oculto no prisioneiro a quem visitaram ou do Deus oculto em si quando fazem a visita. Interpreto toda a parábola como sendo a respeito do julgamento dos pagãos, pois ela inicia dizendo no grego que o Senhor reunirá todas as nações
diante dele. Presumivelmente, os gentios, os goim. Todos concordam que esse tipo de amor-dádiva vem pela graça e deveria ser chamado caridade. Mas quero acrescentar algo que não será, talvez, tão prontamente admitido. Parece-me que Deus confere duas outras dádivas: um sobrenatural amor-necessidade de Deus e um sobrenatural amor-necessidade de um ao outro. Com o primeiro, não quero dizer o próprio amor-apreciação de Deus, a dádiva da adoração. O pouco que tenho a dizer sobre esse assunto tão elevado, o mais elevado, virá mais tarde. Quero dizer um amor que não sonha com uma atitude de desinteresse, uma indigência sem fim. Como um rio cavando seu próprio canal, como um vinho mágico que, ao ser servido, simultaneamente cria o cálice que vai contê-lo. Deus torna nossa necessidade dele em amor-necessidade dele. O que é ainda mais estranho é que ele cria em nós uma receptividade mais do que natural da caridade de nossos semelhantes. A necessidade está tão próxima da ganância e já somos tão gananciosos que isso parece ser uma graça estranha, mas não consigo tirar da cabeça que é isso mesmo que acontece. Consideremos, em primeiro lugar, esse sobrenatural amor-necessidade de Deus, que é concedido pela graça. É claro que a graça não cria a necessidade, pois esta já está presente. É dada, como dizem os matemáticos, pelo simples fato de sermos criaturas, e é aumentada de forma incalculável, por sermos criaturas afetadas pela queda. O que a graça concede é o reconhecimento pleno, uma consciência sensata, a aceitação completa dessa necessidade. Pois, sem a graça, nossos desejos e nossas necessidades estarão em conflito. Todas aquelas expressões de indignidade que a prática cristã coloca nos lábios dos que creem parecem para o mundo exterior como uma maneira obsequiosa, degradada e não sincera de um adulador diante de um tirano. Ou, na melhor das hipóteses, seria um façon de parler, modo de falar, como autodepreciação de um cavalheiro chinês, quando se denomina essa pessoa rude e analfabeta. Na realidade, porém, elas expressam a continuamente necessária tentativa renovada de negar o conceito errado de nós mesmos e de nossa relação com Deus, que a natureza está sempre recomendando a nós, até quando oramos. Assim que cremos que Deus nos ama, haverá um impulso para crer que Ele o faz, não porque é amor, mas porque somos intrinsecamente amáveis. Os pagãos obedeciam a este impulso descaradamente. Um bom homem era querido pelos deuses, porque era bom. Como somos mais bem ensinados, recorremos a um subterfúgio. Longe de nós pensarmos que temos virtudes pelas quais Deus pudesse nos amar. Mas então, como nos arrependemos de modo magnífico? Como Bunyan diz ao descrever sua primeira e ilusória conversão: pensei que não houvesse na Inglaterra ninguém que agradasse a Deus mais do que eu. Já livres disso, a seguir oferecemos a nossa própria humildade para a admiração de Deus. Claro que Ele gostará disso. Ou, se não isso, nosso nítido e humilde reconhecimento de que ainda precisamos humildade. Assim, camada por camada e sutileza por sutileza, ainda resta uma ideia persistente de nossa própria, muito própria,
atratividade. É fácil reconhecer que somos espelhos cujo brilho, se somos brilhantes, é totalmente derivado do sol que brilha sobre nós. Mas é quase impossível manter essa atitude por muito tempo. Será que não temos um pouco, mesmo que seja um pouco, de luminosidade natural? É difícil acreditar que somos apenas criaturas. A graça substitui essa absurda e retorcida necessidade, mesmo que seja um amor necessidade, que jamais reconhece sua própria pobreza, por uma aceitação de nossa necessidade que é plena, infantil e encantadora, uma felicidade e independência total. Tornamo-nos mendigos do contentamento. O homem bom lamenta pelos pecados que aumentaram sua necessidade e não está inteiramente triste pela nova necessidade que produziram. E ele não está triste, de modo nenhum, pela necessidade inocente que é inerente à sua condição de criatura. Pois, o tempo todo, essa ilusão a qual a natureza se apega como seu último tesouro, esse fingimento de que temos alguma coisa de nós mesmos, ou que poderíamos, por uma hora, reter com nossa própria força alguma bondade que Deus fez com que caísse sobre nós, tem nos privado de ser felizes. Somos como aqueles banhistas que desejam manter seus pés, ou um pé, ou um dedo, no fundo, mas quando perder de vista aquele apoio, entregaria-se a uma gloriosa cambalhota na água. As consequências de separar-se de nossa última afirmação de liberdade intrínseca, poder ou valor são a liberdade real, o poder e o valor que são realmente nossos porque Deus nos dá e porque sabemos, em outro sentido, que não são nossos. Anodos livrou-se de sua sombra. Mas Deus também transforma nosso amor-necessidade de um para com o outro, e isso requer igual transformação. Na realidade, de vez em quando todos nós precisamos, alguns de nós na maior parte do tempo, daquela caridade dos outros que, sendo o amor de Deus neles, é capaz de amar os não amáveis. Mas esse, apesar de ser um tipo de amor de que precisamos, não é do tipo que queremos. Desejamos ser amados por nossa inteligência, beleza, generosidade, justiça, utilidade. O primeiro indício de que alguém nos oferece o amor mais elevado de todos é um choque terrível. Isso é tão bem reconhecido que pessoas maldosas fingirão nos amar com caridade, principalmente porque sabem que isso vai nos ferir. Dizer para uma pessoa que espera uma restauração da afeição, da amizade ou do eros, eu perdoo você como cristão, é meramente um meio de continuar com a briga. Aqueles que dizem isso estão mentindo, é claro, mas a coisa não seria dita de maneira dissimulada, a não ser que, se fosse verdade, pudesse ferir. A dificuldade de receber e de continuar recebendo de outros um amor que não depende de nossa própria atratividade pode ser percebida num caso extremo. Imagine um homem acometido, logo após o casamento, por uma doença incurável que não irá matá-lo por muitos anos. Inútil, impotente, feio, nojento, dependente do salário de sua esposa, afetado até mesmo no intelecto e sacudido por momentos de fúria incontrolável, cheio de exigências inevitáveis. Suponha que o cuidado e a pena de sua esposa sejam inesgotáveis. O homem que puder lidar com isso de maneira serena, que é capaz de receber tudo e não dar nada sem ressentimento,
que é capaz de se abster até mesmo daquelas cansativas expressões de autodepreciação, que são realmente apenas um pedido por carinho e encorajamento, está fazendo alguma coisa que, no amor necessidade, em sua condição meramente natural, não poderia alcançar. Não há dúvida de que uma esposa como essa também está fazendo alguma coisa que ultrapassa o alcance do amor dádiva natural. Mas não é disso que falamos agora. Em um caso como esse, receber é mais difícil e talvez mais abençoado que dar. Mas aquilo que esse exemplo extremo mostra é universal. Nós todos recebemos caridade. Existe algo em cada um de nós que não pode ser amado de forma natural. Não é um problema dos outros o fato de não amarem isso. Apenas os amáveis podem ser amados de forma natural. Você poderia até pedir que as pessoas gostem do sabor de pão amanhecido ou do som de uma furadeira. Apesar disso, podemos ser perdoados, ser objeto de misericórdia e sermos amados com caridade, nunca de outro modo. Todos aqueles que têm bons pais, boas esposas, bons maridos ou bons filhos podem estar certos de que algumas vezes, e talvez o tempo todo, no que diz respeito a alguma característica ou hábito particular, estão recebendo caridade e não são amados porque são amáveis, mas porque o amor de Deus está naqueles que os amam. Dessa forma, uma vez que Deus entra no coração humano, ele transforma não apenas o amor dádiva, mas também o amor necessidade. Não somente nosso amor necessidade de Deus, mas nosso amor necessidade do outro. É claro que essa não é a única coisa que pode acontecer. Ele poderá vir naquilo que nos parece uma missão horrível e exigir que um amor natural seja totalmente renunciado. Um chamado superior e terrível, como o de Abraão, poderá levar uma pessoa a virar as costas para seu próprio povo e sua família paterna. O Eros, canalizado para um objeto proibido, pode ter de ser sacrificado. Em casos assim, o processo, embora difícil de suportar, é fácil de entender. O que poderíamos mais facilmente negligenciar é a necessidade de uma transformação, mesmo quando o amor natural tiver permissão de continuar. Em casos como esse, o amor divino não substitui o amor natural, como se tivéssemos de jogar fora nossa prata para dar lugar ao ouro. Os amores naturais são convocados para se tornar modelos de caridade, enquanto ainda permanecem como amores naturais que são. É possível enxergar aqui uma espécie de eco, ou rima, ou corolário da própria encarnação. Isso não deveria nos pegar de surpresa, pois o autor de ambos é o mesmo. Assim como Cristo é Deus perfeito e homem perfeito, os amores naturais são chamados para ser a caridade e também amores naturais perfeitos. Como Deus se fez homem, não pela conversão da divindade em carne, mas ao tomar a humanidade em Deus. O mesmo ocorre aqui. A caridade não desaparece no mero amor natural, mas o amor natural é tomado por ela, feito instrumento afinado e obediente do amor de Deus. A maioria dos cristãos sabe como isso acontece. Todas as atividades, exceto o pecado, dos amores naturais podem, em hora favorável, tornar-se obras do alegre, extrovertido e grato amor-necessidade, ou do altruísta e modesto amor-dádiva, que são ambos caridade.
Nada é nem muito trivial, nem muito animal para ser transformado. Um jogo, uma piada, um drink juntos, conversa fiada, uma caminhada, o ato de Vênus. Todas essas coisas poderão ser modos pelos quais perdoamos ou recebemos perdão, em que consolamos ou somos reconciliados, nos quais não buscamos o que é nosso. Portanto, em nossos próprios instintos, em nossos apetites e em nossas recreações, o amor preparou um corpo para si. Mas eu disse em hora favorável. As horas logo passam. A transformação total e segura de um amor natural para um de caridade é um trabalho tão difícil que talvez nenhum ser humano, depois da queda, tenha chegado a avistar a possibilidade de fazer isso de maneira perfeita. No entanto, acredito que a lei de que amores precisam ser transformados seja inexorável. Uma dificuldade é que, como normalmente acontece, podemos tomar o caminho errado. Depois de ter entendido esse princípio, uma família cristã ou um grupo bem expressivo e vocal poderá alardear, por meio do comportamento expansivo, mas, sobretudo, pelas palavras, que alcançou a caridade, fazendo um show elaborado, espalhafatoso, embaraçoso e insuportável. Essas pessoas fazem de qualquer detalhe um tema de explícita importância espiritual, falando entre si em alto e bom som. Para Deus, de joelhos, a portas fechadas, seria algo bem diferente. Estão sempre desnecessariamente pedindo ou insuportavelmente oferecendo perdão. Quem não preferiria viver com aquelas pessoas comuns que resolvem suas discussões e nossas de maneira não enfática, permitindo que uma refeição, uma noite de descanso ou uma piada resolvam tudo? De todas as nossas obras, a mais real deve ser a mais secreta. O quanto for possível, segredo para nós mesmos. Nossa mão direita não deve saber o que a esquerda está fazendo. Não teríamos avançado o suficiente se brincássemos de jogar cartas com crianças, meramente para distraí-las ou mostrar que foram perdoados. Se isso é o melhor que podemos fazer, então estamos corretos em fazê-lo. Mas seria melhor se a caridade tivesse atingido níveis mais profundos e menos consciente da mente, tornando a diversão com as crianças algo que gostássemos de fazer naquele momento. Estamos, porém, muito assessorados nesse trabalho necessário por aquela mesma característica da qual mais reclamamos. O convite para transformar nossos amores naturais em caridade nunca falta. Ele é oferecido pelos atritos e pelas frustrações encontrados em todos eles. Evidência inequívoca de que o amor natural não será suficiente. Inequívoca, a não ser que estejamos cegos por nosso egoísmo. Quando egoístas, usamos esses amores de forma absurda. Se eu tivesse tido mais sorte com meus filhos, aquele menino se parece cada dia mais com o pai. Poderia tê-los amado perfeitamente. Mas toda criança é irritante às vezes. A maioria das crianças pode até ser odiosa. Se meu marido fosse mais atencioso, menos preguiçoso, menos extravagante. Se minha mulher tivesse menos oscilação de humor e mais bom senso, e fosse menos extravagante. Ah, se meu pai não fosse tão conversador e pão duro. Mas em cada um, claro que em nós mesmos,
existe aquilo que requer paciência, tolerância e perdão. A necessidade de praticar essas virtudes coloca-nos, força-nos na posição de tentar transformar, mais corretamente falando, deixar Deus transformar nosso amor em caridade. Esses tormentos e atritos são benéficos. Pode até ser que, onde houver poucos deles, a conversão do amor natural será mais difícil. Quando forem muitos, a necessidade de superá-lo será evidente. Superar o amor natural, quando este estiver plenamente satisfeito e tão desimpedido quanto as condições terrenas permitam, para ver que precisamos superar quando tudo parece tão bem, pode demandar uma conversão mais sutil e uma percepção mais delicada. Dessa maneira, também poderá ser difícil ao rico entrar no reino. Ainda assim, creio que a necessidade da conversão é inexorável, pelo menos se nossos amores naturais tiverem de entrar na vida celestial. Que eles podem entrar é a convicção da maioria de nós. Podemos esperar que a ressurreição do corpo signifique também a ressurreição daquilo que pode ser chamado de nosso corpo maior, o tecido geral de nossa vida terrena, com suas afeições e relacionamentos. Mas somente com uma condição, não uma condição arbitrariamente posta por Deus, mas é necessariamente inerente ao caráter do céu. Nada pode entrar ali que não possa tornar-se celestial. Carne e sangue, mera natureza, não podem herdar esse reino. O ser humano pode ascender ao céu somente porque Cristo, que morreu e ascendeu ao céu, é nele formado. Não deveríamos pensar que a mesma coisa seja verdadeira no que diz respeito aos amores humanos? Apenas aqueles nos quais o amor de Deus entrou vão ascender ao amor de Deus, e estes poderão ser ressuscitados com ele somente se tiverem compartilhado de sua morte em algum grau e de alguma forma, ou seja, se o elemento natural neles se submeteu à transmutação, ano a ano, ou em alguma agonia repentina. Aquilo que é próprio desse mundo passará. O próprio nome na natureza implica transitoriedade. Os amores naturais podem ter esperança para a eternidade. Somente na proporção em que permitirem a si ser tomados pela eternidade da caridade, tendo, pelo menos, permitido que o processo começasse aqui no mundo, antes que venha a noite quando ninguém trabalha. E o processo envolverá sempre um tipo de morte. Não há saída. Em meu amor pela esposa ou pelo amigo, o único elemento eterno é a presença transformadora do amor de Deus. A partir dessa presença, se for real, os outros elementos poderão ter esperança, assim como os nossos corpos físicos têm esperança de ser ressuscitados dos mortos, pois isso somente é santo neles, isso somente é o Senhor. Teólogos perguntam às vezes se nós reconheceremos um ao outro no céu e se os relacionamentos de amor específicos desenvolvidos no mundo continuariam tendo alguma significância. Parece razoável responder. Isso dependerá do tipo de amor em que se transformou ou estava se transformando na Terra. Certamente, encontrar no mundo eterno alguém por quem seu amor neste mundo, por mais forte que tenha sido, não foi mais do que natural, não seria, nesse sentido,
nem mesmo interessante. Não seria como encontrar na vida adulta alguém que parece ter sido um grande amigo durante o ensino médio unicamente por causa de interesses e ocupações comuns? Se não houvesse nada mais, se ele não fosse um amigo do peito, ele agora seria um perfeito estranho. Nenhum de vocês joga queimada agora. Você não precisa mais trocar a ajuda com a lição de francês pela ajuda com a aritmética. No céu, eu desconfio. Um amor que nunca tenha incorporado o amor de Deus seria igualmente irrelevante, pois a natureza terminou. Tudo que não é eterno está eternamente ultrapassado. Mas não quero encerrar nessa nota, nem me arrisco a fazê-lo. E não menos porque minhas próprias ânsias e meus terrores me levam a isso. Não desejo deixar nenhum leitor enlutado ou desolado confirmar a ilusão, amplamente conhecida, de que a reunião com seus entes queridos que já morreram seria o alvo da vida cristã. A negação disso pode parecer muito dura e irreal para os ouvidos dos que têm seu coração partido, mas isso precisa ser negado. Nos criaste para ti, disse Santo Agostinho, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Apesar de ser tão fácil de acreditar nisso por um breve momento diante do altar, ou talvez quando se está meio orando, meio meditando numa floresta no início da primavera, isso soaria como zombaria ao lado de um leito de morte. Mas estaríamos numa situação muito mais risível ainda se, lançando isso fora, colocássemos nosso conforto na esperança, quem sabe até com o auxílio de uma sessão espírita e da necromancia, de algum dia, dessa vez para sempre, encontrarmos nossa pessoa amada de novo e nada mais. É difícil não imaginar que esse prolongamento sem fim da felicidade terrena seria completamente satisfatório. No entanto, se eu puder confiar em minha própria experiência, temos aqui imediatamente uma séria advertência de que alguma coisa está errada. No momento em que tentamos usar nossa fé no outro mundo para esse propósito, essa fé enfraquece. Nos momentos na minha vida em que ela esteve realmente forte, foram aqueles em que o próprio Deus era central em meus pensamentos. Crendo nele, eu poderia crer então no céu, como uma consequência. Mas o processo invertido não funcionará. Acreditar primeiro na reunião com a pessoa amada e depois, por causa dessa reunião, crer no céu. E por fim, por causa do céu, crer em Deus. As pessoas podem, é claro, imaginar coisas. Contudo, uma pessoa com autocrítica logo terá a percepção de que a imaginação ativa é a sua e saberá que está tecendo uma fantasia. E as pessoas mais simples notarão que os fantasmas dos quais tentam se alimentar estão vazios de qualquer conforto ou nutrição, sendo somente estimulados a alguma semelhança de realidade por esforços patéticos de auto-hipnotismo, e talvez pelo auxílio de quadros bizarros, hinos e, o que é pior, de feiticeiros. Vemos, assim, pela experiência, que não existe benefício nenhum em buscar no céu conforto terreno. O céu pode dar conforto celestial, nenhum de outro tipo. E a terra também não pode dar conforto terreno. No longo prazo, não existe nenhum conforto terreno. O sonho de encontrar nosso destino, aquilo para que fomos feitos, num céu de amor puramente humano, não pode estar correto, a não ser que toda a nossa fé esteja errada.
Fomos feitos para Deus, somente sendo de alguma forma como Ele, apenas sendo uma manifestação de sua beleza, misericórdia, sabedoria ou bondade, terá qualquer pessoa amada neste mundo despertado nosso amor. Não é o caso de termos amado as pessoas demais, mas de não entender perfeitamente o que estávamos amando. Também não é o caso de deixar aquilo que nos é tão familiar para estar com um estranho. Quando virmos a face de Deus, saberemos que sempre o conhecemos. Ele também participa, faz, sustenta e se move, momento a momento, no interior de todas as nossas experiências do amor inocente. Tudo de verdadeiro amor nessas experiências era, mesmo no mundo, muito mais dele que nosso, e era nosso somente por ser dele. No céu não haverá angústia, nem dever de abrir mão de nossos amados deste mundo. Primeiro, porque já o fizemos, dos retratos para o original, dos riachos para a fonte, das criaturas que ele tornou amáveis ao próprio amor de Deus. Mas, em segundo lugar, porque iremos achá-los todos nele. Ao amá-lo mais do que a eles, nós os amaremos mais do que o fazemos agora. Tudo isso, porém, está muito distante na terra da Trindade, não aqui no exílio, no vale de lágrimas. Aqui embaixo, tudo é perda e renúncia. O propósito específico do luto, do modo como nos afeta, pode ter sido para nos conscientizar disso. Estamos, portanto, compelidos a tentar crer no que ainda não podemos sentir, ou seja, que Deus é a nossa verdadeira pessoa amada. É por isso que o luto é de certa forma mais fácil para os descrentes que para nós. Ele pode se agitar e ficar furioso, praguejar contra o universo e, se for um gênio, escrever poemas como os de Halsman ou Herd. Mas nós, do ponto mais baixo de nossa depressão, quando o menor dos esforços parecer demasiado para nós, devemos começar a tentar aquilo que a nosso ver são impossibilidades. É fácil amar a Deus? Pergunta um velho autor. É fácil, responde ele, para aqueles que fazem isso. Incluí duas graças sob a palavra caridade, mas Deus pode dar uma terceira. Ele pode despertar no ser humano um sobrenatural amor apreciativo por ele. De todas as dádivas, essa deveria ser a mais desejada. Aqui, não em nossos amores naturais, nem mesmo na ética, está o verdadeiro centro de toda vida humana e angelical. Com ele, todas as coisas são possíveis. É com isso, onde um livro melhor começaria, o meu deve terminar. Não ouso prosseguir. Deus sabe, não eu, se alguma vez experimentei esse amor. Talvez eu tenha somente imaginado o sabor. Aqueles como eu, cuja imaginação vai muito além de sua obediência, estão sujeitos a uma justa penalidade. Imaginamos com muita facilidade condições muito mais elevadas do que qualquer uma que realmente já alcançamos. Se descrevermos o que imaginamos, podemos fazer com que outros, além de nós mesmos, creiam que já estivemos lá. E se eu tiver apenas imaginado isso, será outro engano pensar que até o imaginar tenha feito, em alguns momentos, com que todos os outros objetos de desejo, sim, mesmo a paz ou
ou não ter mais temores se pareçam com brinquedos quebrados e flores murchas? Talvez. Talvez para muitos de nós, toda experiência meramente define, por assim dizer, a forma daquela lacuna onde nosso amor a Deus deveria estar. Não é o bastante, mas é alguma coisa. Se não podemos praticar a presença de Deus, então a ausência dele será algo a se praticar. Ter sempre aumentada a nossa percepção de nossa não percepção, até nos sentirmos como homens que estão ao lado de uma grande cachoeira e não ouvem nenhum barulho, ou como um homem numa história que olha no espelho e não vê nenhum rosto, ou ainda um homem no meio de um sonho que estende a mão para objetos visíveis e não tem nenhuma sensação de tato. Saber que se está sonhando é não estar mais em perfeito sono. Todavia, para novidades do mundo completamente desperto, você deve procurar quem é melhor do que eu. Final do livro. Obrigada por me acompanhar nessa leitura até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like. Muito obrigada e Deus te abençoe.